E hoje nós vamos continuar falando sobre Esparta e Atenas. O que sabemos, na verdade, sobre a Grécia Antiga tem como base fontes históricas que se referem principalmente às cidades de Atenas, situadas na região da Ática, e Esparta, localizada na península do Peloponeso. Gente, a cidade de Esparta ela foi fundada pelos dórios, tá? Que dominaram toda aquela região e conquistaram as melhores terras. A sociedade espartana, como a gente viu na educação, inclusive, ela era fortemente militarizada. Os esparciartas, descendentes dos dórios, controlavam as instituições políticas e se dedicavam às às atividades militares. Já a produção de alimentos, de outros bens, ela era realizada pelos ilotas, que eles chamavam, que eram antigos habitantes da região, que foram dominados pelos dórios quando eles chegaram e ficaram trabalhando como servos. Eles eram obrigados a cultivar a terra dos esparciartas e entregar parte para eles do que eles produziam. Os habitantes dos arredores de Espartas formavam grupos que eles chamavam de periecos. Eles se dedicavam à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Esparta vivia numa oligarquia, certo? Ou seja, apenas os esparciartas mesmo, descendentes dos dórios, é que tinham os direitos políticos. Além disso, somente membros das famílias esparciartas mais importantes podiam ser eleitos para a função de comando. Por isso, o regime político de Esparta é chamado de oligárquico. Óligos quer dizer poucos e arques governo, ou seja, poucas pessoas no governo, só aqueles mais ricos. Nas cidades, eles comandavam os exércitos, cuidavam dos sacerdotes, existia um conselho que eram dominados pelos reis, por 28 cidadãos com mais de 60 anos. E um comitê também de 5 cidadãos, que eram chamados de éforos, que era eleito todo ano pela Assembleia para supervisionar as atividades políticas e julgar os crimes importantes. Os cidadãos maiores de 20 anos podiam participar da Ápela, Assembleia que se reunia periodicamente para votar as leis propostas pela Gerúsia. Mas o poder da Assembleia ele era limitado. Quem comandava a cidade de fato eram os 2 reis e os 28 anciãos da Gerúsia, tá? Então, assim, nem todos podiam comandar, apenas aqueles famílias, descendentes de esparciartas, que fossem mesmo, por exemplo, os servos, os escravos, as mulheres, os mais pobres, eles ficavam fora da vida política de Esparta. Agora vamos falar um pouquinho de Atenas. Já enquanto Esparta, se organizava numa sociedade oligárquica e fortemente militarizada, mais ao norte, a polis de Atenas desenvolveu um modelo de cidade bem diferente. A gente já deu para perceber mais ou menos quando a gente falou da educação, na aula passada. Até o século mais ou menos 6 a.C., Atenas foi governado por uma aristocracia de grandes proprietários rurais, gente, que elegiam entre si, um magistrado encarregado de comandar o exército e fazer cumprir as leis. Então, era uma pequena burguesia rural, aristocracia rural. Eles tinham muitos escravos, que em sua grande maioria eram prisioneiros de guerra e seus descendentes. Era normal um lutar contra outros perdedores virarem escravos, E aí eles faziam agricultura, artesanato, as atividades domésticas, possibilitando que os homens ricos e livres se dedicassem exclusivamente à política e ao ócio, ou seja, a não fazer nada. Eles tinham escravos para tudo. Os restantes dos atenienses compunham os demos, que eram os camponeses, os artesãos e os comerciantes. Haviam ainda os metecos, como eram chamados os estrangeiros e seus descendentes, que eram excluídos da vida política de Atenas, Demonstrando também o seu descontentamento com o governo aristocrático. E é em Atenas que nasce o termo democracia, Não igual à nossa democracia no Brasil, em que todos podem participar, mas foi lá que iniciou o processo de democracia. Como a maioria dos cidadãos eram impedidos de participar da vida política, eles foram
era praticamente assim, quase que Atenas virou uma guerra, porque as pessoas começaram a protestar para poder participar da vida política. Aí foi criado um conselho, tá, que se chamou de Bulé, que é um conselho de 400 homens eleitos que preparavam as leis a serem votadas pela Assembleia. Também acabou com essa questão da escravidão por dívida, mas apesar dessas pequenas reformas que foram acontecendo, as camadas médias e baixas da população continuavam sem participar plenamente da política, né? Pois eles nunca praticamente se reuniam. Somente na magistratura de Clístenes, o governo de Atenas passou de fato a ser exercido pelo demos e a democracia foi implantada na cidade. A eclésia passou a opinar sobre todos os assuntos, tá? E a bulé, que era o conselho, né, foi ampliada para 500 membros, sorteado entre todos os cidadãos. Porém, gente, os cidadãos eram somente homens, adultos e filhos de pais atenienses. Então, vê só. Então, lá, na democracia ateniense, só participava se você fosse homem, filho de ateniense, certo? E possivelmente, se você for homem, filho de ateniense, lá você era rico. As mulheres ficaram de fora, os escravos ficaram de fora, os camponeses ficaram de fora, ou seja, a grande maioria da população continuou de fora. Será que isso realmente é uma democracia? Fica aí para vocês pensarem.